Olá, bom dia. Hoje é domingo dia 13 de dezembro de 2020, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2020. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para o amigo Anderson Cris. Ele pediu, manda um abraço para mim. Adoro suas notícias e seus comentários. Acho geniais. Muito obrigado, Anderson Cris. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pela força. Depois, no final do vídeo, mais abraços. Pois é, amanhã, dia 14. Hoje é dia 13, amanhã, pela lógica, é dia 14. Dia importante. Dia em que o Colégio Eleitoral manifestará abertamente os votos dessas eleições. Mas dessas eleições mesmo ficou-nos a sensação de que a China voa em céu de brigadeiro. Não, parece que a China não tem predador natural, não tem adversários hoje no mundo. Ela conseguiu infiltrar-se na política americana com suas belas espiãs, Aconteceu recentemente, uma espiã na bacia de São Francisco influenciou a vida de muita gente com Ding Jin, lá do Partido Comunista Chinês. Mas, como disse, outrora esse foi apenas um caso. Mais casos estão digamos assim, na alçada de mira de alguns investigadores independentes do FBI. Não de todo o FBI, é claro. Mas a América já sabe, a China colocou agentes dentro dos Estados Unidos para financiar futuros políticos, que agora estão dando o resultado que a China queria. Mas esse é só um caso. Houve também o caso de uma estranha pandemia que surgiu lá em Wuhan e mudou todos os nossos hábitos de repente e influenciaram bastante, mas bastante mesmo nessas eleições presidenciais norte-americanas, coisa que todo mundo já sabe. A China perdia uma batalha comercial e conseguiu virar o jogo e agora está impondo ao mundo via Clube de Paris uma restrição gigantesca aos combustíveis fósseis, enquanto ela diz que até 2060 resolverá a sua emissão de gás carbônico. Pois é, a China parece realmente dominou tudo. Acontece que a China tem o cobertor curto. Ela tem um problema de gigantismo como teve Alexandre o Grande, Alexandre o Macedônio. Já falei dele aqui várias vezes nesse canal. Alexandre, um jovem intrépido, mais ou menos como esse que vos fala, saiu pelo mundo a tudo conquistar. E conquistou mesmo, conquistou o mundo de então, o conhecido mundo da antiguidade. Espalhou a cultura da Hélade por todos os cantos por onde andou. Só que afastou-se demais do seu epicentro, a Hélade. E aí, o gigantismo o derrotou. Ele acabou morrendo longe da Hélade e tudo que havia conquistado acabou se fragmentando, meio que se fragmentou. Os seus generais acabaram brigando entre si porque todo mundo queria ocupar o lugar de Alexandre o Grande. A China está espalhada hoje no mundo todo, mas pode ser que não consiga manter uma unidade de toda essa conquista. E o seu principal perigo, o principal adversário, o seu calcanhar de Aquiles, por incrível que pareça, não está na América do Norte, não está na Europa, não está na América do Sul, mas está lá, no seu terreno, no seu quintal, e chama-se Japão. E aí é preciso ter muita atenção, porque a relação China e Japão, para lá de histórica, sempre fez que a balança pendesse para o lado dos japoneses. Bem, acontece que os japoneses, que não nasceram ontem, estão há muito tempo se preparando para lidar com o Império Chinês que se ergueu nesses últimos anos.
E a forma encontrada? Bem, a forma encontrada foi dar sequência a uma política de Estado que se mantém coesa ainda com a saída de Shinzo Abe, porque em seu lugar, outro mestre da política assumiu os controles, as rédeas, as batutas da orquestra. Trata-se do fantástico, vou usar esse termo, frente ao eminente perigo do crescimento chinês. Bem, o que tem feito Yoshide Suga? Ele tem feito uma política externa extraordinária. Se pegarmos um mapa, vamos aqui ao nosso mapinha, ao Google Earth, temos aqui de cara dois países muito interessantes para o Japão na sua defesa contra a China. Aqui nós estamos vendo a Indonésia e um pouco mais acima temos o Vietnã, o velho Vietnã de guerra. Pois é, o Japão de Shinzo Abe, ou melhor, o Japão agora de Yoshide Suga, mas já acenava no tempo de Shinzo Abe, como o grande parceiro, tem se revelado o grande parceiro de China, de Vietnã, melhor dizendo, e Indonésia. Bem, há 3 meses, quando a Suga assumiu, ele fez um convite, alardeou, melhor dizendo, um convite para que as empresas japonesas que estivessem na China, que estavam na China, deixassem o país, investissem em outros cantos da Terra, ou melhor, em outros cantos da Ásia. E assim, metade das empresas japonesas que estavam na China nesses últimos 3 meses mudaram-se para o pequeno Vietnã, pequeno entre aspas, mas pequeno em relação à China. E outra metade pode estar se dirigindo agora para a Indonésia. Isso quer dizer que, de imediato, Indonésia e Vietnã têm se beneficiado e muito desta amizade com o Japão de Suga. Porque os investimentos japoneses no Vietnã, por exemplo, não se restringem apenas à área de indústria e comércio, mas de energia e cooperação técnica para empregos ou empreendimentos militares. Na Indonésia, a mesma coisa. Uma matéria saída hoje no Eurasia Review diz que a Indonésia compartilha muito da visão do Vietnã em relação ao Japão, principalmente quando se trata de cooperação. A Indonésia tem recebido grande parte da generosidade japonesa, com empresas japonesas investindo mais de 4 bilhões no país, isso só no ano passado, colocando o Japão apenas da China e de Singapura como o maior investidor do país no Sudeste Asiático. Parece pouco, mas é preciso lembrar que até 2019 a participação do Japão nesses países era quase que nada comparada com a China. Pois bem, acontece o seguinte, esses países estão se aliando ao Japão não só porque o Japão é lindo e maravilhoso, mas porque tem um enorme temor da China hoje. Se voltarmos ao mapa, vamos entender por quê. No Vietnã, por exemplo, aí essas ilhas que vocês estão vendo aqui, parte do comércio integral do Vietnã, estão sendo pressionadas pela China. A China quer participação direta nos negócios do Vietnã. Ou seja, a China quer apoderar-se completamente do Mar Meridional. E isso implica também um desacordo com as negociações da Indonésia. Mas pior do que isso, esses 2 países têm medo do poderio naval chinês que os tem ameaçado, literalmente. Só que o Japão não parou por aí, não ficou apenas de laços com Indonésia e Vietnã,
Mas se descermos um pouco mais ao sul, veremos que há um gigante muito preocupado com a China também. Aí já estamos em outro continente, na Oceania, mas está ali, juntinho da Ásia. E o Japão tem estreitado laços justamente com esse gigante. A Eurasia Review também comenta que Japão e Austrália também se comprometeram em trabalhar juntos na expansão dos investimentos em saúde e infraestrutura nos países do Sudeste Asiático e nas ilhas do Pacífico. Mas mais do que isso, resolveram trabalhar conjuntamente na área militar. A Eurasia Review comenta ainda que, mais uma vez, as preocupações com a influência chinesa nessas regiões estiveram na vanguarda das discussões entre o primeiro-ministro japonês e o primeiro-ministro da Austrália, que visitou o Japão recentemente. A matéria diz que, muito provavelmente, a China também pode ter impulsionado a ênfase que Japão e Austrália deram ao tema de segurança, economia e resiliência da cadeia de abastecimento. Bem, Japão e Austrália estão visando imediatamente uma cooperação militar e uma imensa sabotagem ao projeto 5G da China na região. Para terminar, a Eurasia Review diz que Suga desafiou as expectativas de que sua relativa inexperiência em questões de política externa o impediria de confrontar a China. Suas ações nas últimas semanas foram dar continuidade aos princípios fundamentais da doutrina AB. 2 pontos. Aumento do investimento estratégico no Sudeste Asiático, ampliação dos laços de defesa com uma série de potências com ideias semelhantes e uma política mais combativa contra a China. A sua blitzkrieg diplomática nos últimos meses deve tranquilizar os aliados de que a política externa japonesa mais assertiva que a Abe conseguiu elaborar, veio para ficar. Suga realmente começou com tudo. E agora termino eu dizendo por minha conta e risco, começou com tudo e não está prosa. Bem, a notícia é importante pelo seguinte: quem não sabe que o nosso principal aliado num momento de crise é o vizinho do lado? Quando a coisa aperta, não adianta ligar para um parente distante. O vizinho ao lado é o parente, sim, mais próximo. Não importa, não importando se é do mesmo sangue ou não. Razão pela qual é bom ficar de bem sempre com o vizinho. Porque se o vizinho é o principal aliado, pode ter certeza, não tem nada mais chato do que ter um inimigo ao lado. Não há nada mais chato nesse mundo do que ter um vizinho inimigo. Pois bem, acontece isso com a China. Lá na Ásia, todo mundo está gostando demais do Japão e de menos da China. E isso pesará contra ela logo mais ali na frente, podem ter certeza. Muito bem, vamos aos abracitos finais. Irma Sanches, um grande abraço, querida amiga. A Irma Sanches é membro desse canal e pediu um abraço também. Também quero um abraço, professor, pois está aqui. Um grande abraço, Irma Sanches. Antônio Carlos Moraes, professor, manda um abraço para Caçador, Santa Catarina. Um abração, Caçador, no meu querido estado, Santa Catarina. Abraço, Caçador. Abraço, Antônio Carlos Moraes. E um abraço para o BX News. Professor, tu me deu um susto, tanto que voltei o vídeo 2 vezes e ainda falei, o professor está ficando doido. Mas depois que fui entender o seu vídeo, bem, tive que dar-lhe os parabéns. Parabéns pelo excelente vídeo.
Manda um abraço para São Caetano do Sul, que sempre te acompanha. Um grande abraço, São Caetano do Sul, um grande abraço, BX News. Agora só me falta lembrar ou descobrir de qual vídeo você está falando que eu estava quase doido ou parecendo doido. Bem, é aquela história, né? Para saber se o sujeito é doido, vê se ele rasga dinheiro. Não é o meu caso. Até amanhã, se Deus quiser.